Não disse absolutamente nada. Eu fiquei tentando entender alguma coisa, não entendi, só entendi que, obviamente, era carta marcada, o que eu já esperava, não é isso? O Moraes tentou lá também, de certa forma. Você sabe o que o Moraes fez? Ele ficou se justificando. Só se justifica quem faz algo errado. Já reparou? Quando você... Não disse absolutamente nada. Eu fiquei tentando entender alguma coisa, não entendi, só entendi que, obviamente, era carta marcada, o que eu já esperava, não é isso? O Moraes tentou lá também, de certa forma. Você sabe o que o Moraes fez? Ele ficou se justificando. Só se justifica quem faz algo errado. Já reparou? Quando você faz algo errado, você tenta, com justificativas, né, mostrar que o que você fez é certo. É isso que o Moraes fez. Ou seja... querido, eu não sei porque que tiraram a câmera. Vocês foram muito rudes tirando a câmera da Juliana. Vocês são grosseiros aí em cima. Ela estava falando, vocês puseram isso a câmera é gaslighting. Isso é mansrupting. Isso é mansrupting. Eu acabei. Agora, já na sequência, acompanhando Moraes, Dino e Lúcia. Gostou do Lúcia? Acompanhando Moraes, Dino e Lúcia. Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Carmen Lúcia. Em que pese o tom... Eu coloquei pesasse no texto, não foi? Ok. Em que pesasse o tom pastoso da voz e o discurso, não apenas permeado pelo cacuete, mas também embaralhado, quase que perdido entre aquilo que escolhia ler e o que preferia dizer que tinha escrito em seu voto, o presidente da turma, ministro Cristiano Zanin Martins, sacramentou a condenação por maioria de todos os 8 réus pelos 5 crimes imputados pela PGR, e foi unanimidade apenas quanto ao crime de abolição do Estado de Direito, do Mauro Cid e do Braga Neto, crimes imputados pela Procuradoria-Geral da República. O Cristiano Zanin Martins também foi interrompido por Moraes e, em tom festivo, é claro, por Flávio Dino. Na sequência, também falou Carmen Lúcia. Presta atenção nisso aqui. A Carmen Lúcia, mesmo sem mencionar a doença, Juliana, ela comparou Bolsonaro e seus colegas réus a um câncer que deveria ser extirpado antes que fosse tarde demais. Ela não chegou a falar câncer, mas ela gaguejava tanto para dar esse exemplo. Você vai no médico, você está com dor aqui, o médico fala que é uma alergia, mas depois você vai ver é tarde demais. Então ela comparou o Bolsonaro a um câncer que precisava ser extirpado. Em síntese, nessa interferência da Carmen Lúcia no voto do Zanin, entre frases incompletas, inseguras, gaguejadas, a Carmen Lúcia estava se orgulhando de aplicar uma punição exemplar, que é um tipo de punição comum na Idade Média e abjeta até mesmo entre historiadores marxistas, como Michel Foucault. Comprova-se o medievalismo da ministra Carmen Lúcia quando a Carmen Lúcia quis citar, mas não soube citar, o escritor francês Victor Hugo, autor de Les Misérables, Os Miseráveis. A Carmen Lúcia falou assim: como dizia Victor Hugo, isso vira um exemplo. Fecho aspas. Acontece, querida Carmen Lúcia, que no texto dos Miseráveis, a punição exemplar, que você está se orgulhando no caso do Bolsonaro, ela não é louvada, ela é criticada. É reflexão crítica à hipocrisia
as injustiças do sistema judicial francês da época de Victor Hugo. Cheio, presta atenção nisso, cheio de juízes tendenciosos e corruptos. Juízes que eram homens ricos, muito ricos, indiferentes ao povo, pobre, muito faminto, muito faminto. E qualquer semelhança entre um povo que vive de bolsa e não tem casa própria... E um juiz que compra uma casa de 2 milhões. Exato. 12 e milhões. A semelhança entre um povo que vive de bolsa e não tem casa própria, enquanto familiares de um juiz supremo compram à vista uma mansão de 12 milhões... E o outro de 35 milhões na terra do tio Sam. Né? Isso seria mera coincidência se a Carmen Lúcia não tivesse invocado Victor Hugo. Se ela não tivesse, não é, por azar dela própria, invocado Victor Hugo no seu infeliz à parte. Mas aí o Zanin retoma, Julie. O Zanin retoma e registra, aí que eu acho engraçado, ele registra a presença em comum do decano da corte desde o início da sessão. Como que se o ministro estivesse ali para supervisionar que tudo correria em ordem e ele pudesse comemorar o resultado por ele esperado. Entre desconexões, como por exemplo dizer que o decreto de estado de sítio era consequência do 8 de janeiro, quando o Bolsonaro já não poderia mais assinar o documento que frisa-se, ninguém viu. Afirmações que culminariam na obrigação de agentes secretos usarem crachá, na absoluta falta de jurisprudência, à exceção dos acórdãos casuísticos deles mesmos e de doutrina penal nacional. O Cristiano fartou-se com a alemã. Foi divertido ver o ministro Cristiano Zanin Martins se espantar com o valor do prejuízo de 20 milhões de danos de 8 de janeiro, ante a sua perfeita assimilação pretérita dos bilhões da Lava Jato, que é igualmente patrimônio público. Esqueceu o Cristiano Zanin que crime multitudinário não existe no direito brasileiro, pelo menos não existe, e ainda ele tipificou, como se fosse o legislador, a violência simbólica. E o Cristiano estava indo bem, mas cometeu uma gafe. Ele citou nos seus fundamentos para condenar a fala de Mário Sérgio, que é réu pelos mesmos crimes, mas em outro grupo. E porque está em outro grupo, não pôde ser inquirido pelas defesas dos réus deste grupo. Ora, justamente ele que afirmou inexistir cerceamento de defesa uma hora antes, agora ele confessa um cerceamento oriundo do fatiamento maroto, garoto, travesso da PGR. A mensagem do Cristiano Zanin, diante da sua atuação no passado como advogado: somente não seriam criminosos esses atos se Lula fosse o presidente à época dos fatos. Mais ainda, o que eu posso depreender do voto do Cristiano Zanin, que eu conheço pessoalmente, já trabalhei com ele, é um grande advogado. Qual é a mensagem, em resumo, deste voto dele? A atuação de ministros não pode ser passível de ataque. O judiciário deve ser, preste atenção, inconstrangível. Tão inconstrangível, tão intocável, quanto o judiciário criticado por Victor Hugo em Os Miseráveis. Resultado, Júlia, a gente vive numa ditadura da maioria. A maioria do STF, não é? E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros? Está preparado para dizer por que Marx
não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível. Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotas. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.